Hoje nós estamos aqui para falar sobre o RZTR, o melhor fundo imobiliário que a gente tem no ramo de agronegócio. Lembrando que ele não é um FIAGRO. O RZTR é um fundo que investe em fazendas, ele compra, aluga e revende algumas fazendas. E isso tem gerado muito lucro para os cotistas. É pensando nisso que eu trouxe mais uma vez esse fundo para o canal para a gente analisar ele, entender quais foram as movimentações do mês. E eu já vou adiantando que tem muita coisa boa. E a principal foi a venda de uma fazenda que gerou um lucro extraordinário para os cotistas do fundo e que fez o rendimento aumentar muito aí nos próximos meses. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota, bem-vindo ao canal onde a gente vai atingir a liberdade financeira junto. Então fica comigo até o final, já se inscreve aí. Bom pessoal, deixando de enrolação, RZTR hoje custando cerca de R$101,90. Esse fundo valorizou muito mesmo nos últimos 6 meses. Se a gente for olhar, a valorização dele já está em cerca de 18%. E grande parte dessa valorização também aconteceu após o anúncio da venda. O fundo estava lá em R$97 e aí subiu cerca de 5% após a venda da fazenda, que gerou um lucro de R$20 milhões para o fundo. Então o dividend yield dele tá com cerca de 11,20% e nos últimos 12 meses está desvalorizado ainda. Isso porque esse fundo no passado tinha uma distribuição muito boa por causa da venda de uma fazenda, e aí a distribuição caiu, o fundo também caiu, e aí quem aproveitou o desconto lá embaixo, olha só, R$80. Se não me engano eu comprei esse fundo a 84 por aí. Então olha a valorização que já está acumulada, 27% só de valorização fora os dividendos. Então assim, a valorização é muito grande. Por isso que eu falo, pessoal, é de extrema importância vocês investirem em fundos bons, fundos que vão dar valorização tanto nas cotas quanto nos dividendos. E, por exemplo, se o RZTR fosse um fundo ruim, essa queda aqui, essa desvalorização foi tudo somente por causa da queda de rendimento, que era algo esperado que já ia acontecer. E aí isso jogou a cota do fundo lá para baixo mesmo, é normal. Porém, pensa se isso aqui fosse um problema de fato, que o fundo não se recuperasse mais. Era cerca de 23% de rendimento que ia embora, então praticamente 2 anos de rendimento indo embora na desvalorização. Por isso que é muito importante sempre vocês investirem em fundos bons que raramente vão dar algum problema, porque se essa desvalorização acontece, você perde 2, 3 anos de dividendo fácil. Então tome muito cuidado com isso. E aí o patrimonial dele tá R$101, mas assim, a RZTR hoje ele é um fundo de tijolo, vamos dizer, ele tem imóveis físicos, são as fazendas e tudo mais. A questão de imóveis físicos, a avaliação que acontece uma vez por ano, e muitas vezes ela é baseada em algumas outras coisas, às vezes é venda de imóveis ao lado da vizinhança e tudo isso. Não dá para saber de fato o valor real do imóvel. E aí quando o RZTR faz uma venda aí com praticamente mais de 30% de lucro, a gente vê que isso aqui não mostra de fato qual que é a realidade do patrimônio do fundo de fato. Por isso que eu falo para vocês, tenham base, mas não tomem totalmente como base o PVP em fundo de tijolo. Então tomem cuidado, porque às vezes, tá caro, mas será que tá caro mesmo? Às vezes não. Na maioria das vezes fundo de tijolo, quando tá com PVP acima de 1,01 e não tá caro. 92 mil cotistas é um fundo que podia ter mais, que pro segmento que ele tem hoje, que é o agro, ele é dominante aí. E aí o rendimento, né? Pagou 1,10 já, e agora no próximo mês já vai pagar 1,40. Então assim, podem aguardar que o fundo vai valorizar ainda mais. O mercado não vai deixar esse fundo pagando cerca de 1,36% ao mês. Esse fundo vai valorizar mais. Então, muito top. Quem aproveitou a oportunidade lá atrás é bom. E quem quiser comprar agora, tome cuidado, né? Porque é o que acontece. Quando acabar esse lucro aqui de distribuição, igual aconteceu, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, o fundo distribuiu 1,25. Então caiu lá em outubro, automaticamente a cota já veio acompanhando, desvalorizou bastante. Então tenham ciência disso. E aí, antes de fato pro relatório, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas aqui eu tô passando muito conteúdo pra vocês. A Risa divulgou nos últimos dias aí um relatório falando sobre a estratégia do fundo, como que é para você comprar uma terra, o estudo que você tem que fazer para estar comprando uma terra. Então tem critérios de influência na precificação, qualidade do solo, o clima da região, topografia, a logística, a consolidação do mercado, módulo ideal de produção. Então, isso aqui, câmbio, inflação, isso, taxa de juros, isso tudo influencia. É muito interessante para você que quer entender um pouco mais desse mercado. Lê esse relatório, ele tá bem completo, tem muita informação boa aqui, tem comentário, tem informação sobre as fazendas, o valor pago, tudo mais. Eu acho que válido. Tem informação, olha só, especificamente sobre cada uma das fazendas. Então, se você tá pensando até futuramente em entrar pro mercado agro aí, de fazendas e tudo mais, ou só para você ter um conhecimento do que você tá investindo, acho interessante. Depois, o Status Invest tem lá o relatório. O relatório, se não me engano, foi lançado dia 2 de outubro. Então, entrem lá e peguem. É muito bom. Olha só, informações sobre todas as fazendas, bem interessante. E bom, vamos direto ao que importa, que é o relatório desse mês. É o relatório de outubro ainda. Eu vou trazer o de novembro para vocês em breve. Vamos lá. Aquilo lá que vocês sempre sabem, taxa de administração e performance. É uma coisa, um pecado desse fundo é ter essa taxa de administração mais alta e ter a taxa de performance. O fundo ganharia muito mais se não tivesse, mas a gente tem que valorizar o trabalho da Risa. Vem fazendo um trabalho muito bom nos fundos deles. Eu tô gostando bastante. Então é bem interessante e eu acho válido cobrar essa taxa. Informações importantes. O fundo tem 14 ativos no portfólio
hoje. A avaliação de mercado dos imóveis mais o caixa está em 2,9 bilhões de reais. Então, muito boa essa avaliação. Prazo médio do contrato estão em 8 anos, são contratos muito longos. E a taxa média está em 12%, 12,5%. Então, assim, você investindo, você vai ter em média isso aqui de dividendo mensal. Aí você desconta um pouquinho da taxa de administração, sobre 11 e pouquinho, que é o dividend yield do fundo. Bem interessante, né? E aí, vamos lá aos panoramas. Eu acho que, de fato, o importante aqui, eles não fazem muitos comentários, de fato, sobre questão de fixo, essas coisas. Vamos focar no que é interessante. Por exemplo, indicadores de soja. A gente vê que a soja aí tava tendo aquela desvalorização e agora ela tá um pouquinho estabilizada. Vamos aguardar os próximos meses para ver como que vai ser. O milho também teve uma queda brusca e agora tá lateralizado, a gente tem que aguardar. E o algodão também, do mesmo jeito que ele subiu, ele também desceu. Vamos ver como é que vai ser. Desvalorização muito grande no algodão, os produtores de algodão devem estar sofrendo bastante. E o que faz o pessoal quebrar muito no agronegócio, eu vou usar até o gráfico do milho aqui para vocês, que é o grande problema que é. O agricultor vem plantando, tudo mais, e esse é o grande risco desse fundo. O agricultor vem plantando, colhe ali, pô, tá um preço bom, o cara vai lá e compra um maquinário novo, compra uma fazenda nova, achando que esse preço alto vai se manter a vida toda, porém, o preço cai. E aí, quando ele vai vender, ele não consegue mais pagar as contas. Assim, esse é o grande problema que a gente tem no agronegócio. O pessoal se empolga muito e depois não consegue quitar as contas. Mas nesse fundo, esse risco é bem mitigado, já que o fundo compra a fazenda do locatário, dá um dinheiro lá, dá 20 milhões, e o locatário vai pagando ele até quitar todo esse valor, mais um pouquinho de juros, então ele vem amortizando e pagando juros. Caso o locatário não realize esse pagamento, o fundo vai estar com a fazenda, então não tem risco, é baixíssimo. Lá, aqui a DRE do fundo, então teve a receita total de 30 milhões, e aí a valorização imobiliária, que foi a entrada da venda que eles realizaram, 20 milhões. Então o fundo aí já tá com a reserva acumulada aí praticamente de 1,64 e ainda tem mais 4,87 centavos para receber das próximas parcelas que ele vai receber. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas assim, muito tranquila a situação, vai distribuindo bem, o dividendo vai aumentar. Para quem é cotista desse fundo, só alegria. Aqui a atribuição de performance, então as fazendas que são responsáveis pela distribuição, e aí os 25 centavos que entrou da Fazenda Roma para aumentar para 1,10, e para esse mês agora eles vão distribuir 1,40, então bem interessante. Ferraz ganha de tudo, pode colocar o que quiser aí que a rentabilidade dele ele vence com tranquilidade. E aqui em relação aos comentários, né, da venda da Fazenda Roma, então eles adquiriram essa fazenda por 40 milhões, investiram 10 e venderam por 112 milhões, um lucro muito grande. A taxa interna de retorno foi de 44%, pessoal. Isso aqui é muito absurdo mesmo, para uma fazenda que foi comprada pelo valor de do dia 28/12, então menos de um ano, já teve um retorno de 44%. Olha esse retorno absurdo que teve. E aqui, cronograma de pagamento, né? Então, teve a entrada de 20 milhões, aí esse mês agora, ó, o fundo recebeu aí, vai receber mais 15 milhões mais do IPCA, e aí em 2024 mais 12 milhões mais do IPCA. Então assim, até 2029 o fundo vai estar recebendo essas parcelas de lucro, então vai conseguir manter um patamar muito bom de distribuição aí por um bom tempo. Isso é bem interessante, galera. Surreal o que a Risa vem fazendo nisso. E aí eles comentam que o fundo ainda tem mais tem duas fazendas, né? A Monte Cristo 1 e 2, nessa mesma estratégia, que é a Land Equity, que eles compram, investem e vendem. Vão comprar em um valor de 17 milhões, vão investir 8, e se tiver esse retorno aproximado de 44%, vamos fazer os cálculos. O fundo vai conseguir vender a fazenda entre 35 e 40 milhões, cara. Então vai ser um lucro ali praticamente de 11 a 12 milhões, dependendo se essa valorização não acontecer. E ele vai fazer isso nos próximos 12 meses. Então eles já querem rapidamente vender essa fazenda. Então pensa, é um retorno grande, é 40% em menos de um ano, galera. É um retorno muito grande pro fundo. Por mais que o lucro aí vai ser baixo, 11, 12 milhões, já é um lucro muito bom que entra, que ajuda demais o fundo. Eles comentam, né, que eles tendem a manter essa estratégia para 2024, mas também eles vão buscar otimizar as alocações na Sale and Leaseback e na Buy to Lease, que são as operações que eles compram e alugam as fazendas, e vão tentar deixar a taxa entre 13% e 15%. Então assim, minha esperança para esse fundo é muito grande, eu gosto demais deles. A Risa vem fazendo um ótimo trabalho, então por enquanto, excelente. Aqui tá as duas estratégias. Então, ele compra o ativo com desconto, ele faz o arrendamento com o produtor vai pagando os arrendamentos, né, vai pagando ali o aluguel, e também vai amortizando, e no final ele recompra a terra. No Buy to Lease é quase a mesma coisa, mas a gente tem um terceiro envolvido. Então o Risa vai, compra a terra do Joãozinho e aluga pro Filipinho, e aí ele faz a mesma coisa, o Filipinho vai, arrenda a terra e no final do contrato ele recompra. E além de Equity, o fundo compra uma terra que às vezes está abandonada, que às vezes não tem nenhum investimento, vai lá, investe, deixa a terra boa, agricultável, e ele vai e vende a terra. O lucro ele pega e distribui para os cotistas, e o valor inicial volta pro caixa do fundo para ele comprar novas fazendas. E o grande risco aí de todas essas operações, eu diria que
Essas duas aqui não tem tanto risco. Eu diria que o risco é zero, já que a terra tá no nome do fundo. O grande problema é só retirar o inquilino, mas isso é suave. O grande problema tá aqui, que é o risco de invasões ou expropriação. Então, às vezes eles estão investindo lá na terra e a terra ainda não tá produtiva. Eles podem invadir aí esses grupos aí do governo não, esses grupos que tem aí podem invadir e dizer que a terra tá improdutiva, e isso pode gerar problemas. Mas, obviamente que tem todo um estudo por parte, eles não vão comprar terra em local que tem muita invasão. Então a RISA é excelente, cara, surreal mesmo. Aqui são todos os imóveis, são 14, aqui explica cada um, mostra a localização. Acho válido vocês entrarem aqui e entender um pouquinho mais. Bom, pessoal, no geral é isso. RISA Terrax, sempre trazendo muitas informações. É um fundo que me deixa muito feliz de ter na carteira, porque é um segmento um pouco diferente. A gente não tem quase nenhum fundo que faz isso hoje no mercado. E a gente vê que o pessoal sabe o que tá fazendo, sabe? A gente investe aqui. Eu invisto mesmo com tranquilidade, com zero dor de cabeça. E a gente vê, pessoal, basta acompanhar. Pra você saber se um fundo é bom, basta acompanhar ele todos os meses e você vai entender. A gente vê, olhando facilmente, a gente vê que a RISA é uma boa gestora no agro. A gente sabe disso. Não tem outra forma, tipo assim, não existe segredo pra você saber se uma gestora é boa ou não. Basta acompanhar e ver o que eles estão fazendo. A gestora ruim sempre mostra que eles são ruins. Confie em mim. E aí, eu acho que em breve deve sair a emissão, viu? Do RZTR. Eles devem aproveitar esse aumento aí dos rendimentos pra emitir, pra conseguir mais dinheiro, pra comprar mais fazendas. E é, cara, surreal. Esse fundo, eu sou apaixonado por esse. É meu fundo preferido hoje. É o RZTR. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima e falou.